Jesus ata Luísa com a divina vontade, a fim de que esta seja a vida de tudo o que ela possa fazer. E lhe diz: agora sim que te amarei mais. A divina vontade operante na alma forma como uma nuvem de luz, através da qual Jesus olha o mundo. 9 de abril de 1925. Após muitos dias de amargura e de privação, o meu doce Jesus me transportou para fora de mim mesma e, tomando-me entre os seus braços, fez-me repousar sobre os seus joelhos. Oh, como me sentia feliz! Depois de tantas privações e amarguras, no regaço de Jesus, mas sentia-me tímida, sem vontade de querer nada, sem desejo de dizer nada, nem mesmo com aquela confiança habitual de outrora que eu tinha com Jesus, quando ele estava comigo. Jesus me cumulava de carícias, estreitava-me fortemente a si, a ponto de me fazer sofrer. Punha a sua mão sobre a minha boca, quase tirando-me o respiro. Beijava-me e eu nada. Não lhe dava nenhuma retribuição. Não tinha vontade de fazer coisa alguma. A sua prolongada privação havia-me paralisado e deixado sem vida. Apenas o deixava fazer, não me opunha em nada. E mesmo se me tivesse feito morrer, eu não teria dado um só respiro. Então Jesus, querendo que eu dissesse algo, disse-me: minha pequena filha, diz-me ao menos, queres que o teu Jesus te ligue toda? E eu respondi: faz como quiseres. Então ele, tomando em suas mãos um fio, fazia-o passar ao redor da minha cabeça, diante dos olhos, das orelhas, da boca, do pescoço, enfim, por toda a minha pessoa até os pés. Sem demora, olhando-me com um olhar penetrante, acrescentou: como é bela a minha pequena filha, toda atada por mim. Agora sim, que te amarei mais, porque o fio da minha vontade não te deixou nada que pudesses fazer sem que ela se constituísse vida de todo o teu ser. E isso te adornou tanto, que te tornou toda especiosa e bela aos meus olhos. Uma vez que a minha vontade tem esta virtude e potência de tornar a alma de uma beleza tão rara, tão delicada, que ninguém poderá igualá-la. Sua beleza é tão fascinante que atrai o meu olhar e o olhar de todos a contemplá-la e a amá-la. Dito isso, encontrei-me em mim mesma, confortada e fortalecida sim, mas extremamente amargurada, pensando quem sabe quando ele voltaria, e que nem sequer lhe havia dito uma palavra sobre o meu estado tão penoso. Então pus-me a fundir-me no seu santíssimo querer, e meu amável Jesus saiu de dentro do meu interior, formando ao meu redor uma nuvem de luz. Jesus apoiava os braços sobre essa nuvem resplandecente e olhava todo mundo. Todas as criaturas se faziam presentes ao seu puríssimo olhar. E ó, quantas ofensas vindas de pessoas de todas as classes feriam o meu doce Jesus. Quantas tramas, quantos enganos e simulações, quantas maquinações de revolução prontas para irromper em incidentes imprevistos. E tudo isso atraía os castigos divinos, a ponto de cidades inteiras ficarem destruídas. O meu Jesus, apoiado naquela nuvem de luz, meneava a cabeça
e permanecia amargurado até o mais íntimo do coração. E voltando-se para mim, disse-me: Filha minha, olha o estado do mundo, é tão grave que só através desta nuvem de luz posso olhá-lo. E se eu quisesse olhá-lo fora desta nuvem, eu o destruiria em grande parte. Mas sabes tu o que é esta nuvem de luz? É a minha vontade operante em ti e os teus atos realizados nela. Quanto mais atos fazes nela, tanto maior se torna esta nuvem de luz, que me serve de apoio e me permite olhar com aquele amor com que a minha vontade criou o homem. Ela põe um encanto às minhas amorosas pupilas e, fazendo-me presente, tudo o que fiz por amor dele faz nascer no meu coração uma vontade compassiva e me leva, por fim, a compadecer-me daquele que tanto amo. A ti depois esta nuvem de luz serve de modo maravilhoso. Ela ilumina todo o teu ser, circunda-te por completo e torna-te estranha à terra. Não permite que entre em ti gosto algum por pessoas ou por coisas, ainda que inocentes. E pondo também em ti um doce encanto, as tuas pupilas faz-te olhar todas as coisas segundo a verdade, como as olha o teu Jesus. Se te vê fraca, esta nuvem fecha ao teu redor e te dá a sua fortaleza. Se te vê inoperante, entra em ti e se faz operante. Aliás, extremamente zelosa com a sua luz, torna-se sentinela, a fim de que tu nada faças sem ela, e ela nada faça sem ti. Portanto, filha minha, porque tanto te afliges, deixa que a minha vontade opere em ti, e que não conceda nenhum ato de vida à tua vontade, se queres que se cumpram em ti os meus grandes desígnios. A missão única e incomparável da Mamãe Celeste, como depositária de todos os bens da redenção, para dá-los a todos como Mãe de Deus e Rainha de todos. Também a Luísa, Deus confiou outra missão única, fazer conhecer a divina vontade e conceder todos os seus bens. Isso não é exaltá-la em excesso, mas um direito do Senhor. 15 de abril de 1925. Escrevo somente por obediência e com grande repugnância minha. Tendo lido um santo sacerdote os meus escritos, havia-me mandado dizer que em certos capítulos o bendito Jesus me exaltava demais, chegando a dizer que me colocava perto da sua Mamãe Celeste, para que fosse meu modelo. Ao ouvir isso, senti-me confusa e perturbada. Lembrava-me de tê-los escrito apenas por obediência e com enorme repugnância, e que aquilo estava ligado à missão de fazer conhecer a divina vontade. Lamentava-me com meu Jesus por ele me ter dito aquilo, enquanto sou tão má e só ele conhece todas as minhas misérias. Isso me confundia e humilhava tanto que não me dava paz. Senti tal distância entre mim e a Mãe Celeste, como se houvesse um abismo de separação entre mim e ela. Então, encontrando-me assim tão perturbada, meu amável Jesus saiu de dentro do meu interior e, estreitando-me fortemente entre seus braços para infundir-me a paz, disse-me: Filha minha, por que te perturbas tanto? Não sabes que a paz é o sorriso da alma, o céu azul e sereno onde o sol divino
faz resplandecer mais viva a sua luz, de modo que nenhuma nuvem surja no horizonte que possa obscurecê-la. A paz é o orvalho benéfico, que vivifica tudo, que adorna a alma como pérola com uma beleza arrebatadora e atrai o beijo contínuo do meu querer sobre ela. E mais adiante, que mal há na verdade? Onde está essa exaltação excessiva, só porque te disse que te colocava junto da minha Mãe Divina? Porque, tendo ela sido a depositária de todos os bens da minha redenção, coloquei-a, pois, como minha mãe, como virgem, como rainha, à frente de todos os redimidos, dando-lhe uma missão distinta, única e especial, que a ninguém mais será dada. Os próprios apóstolos e toda a igreja dependem dela e dela recebem. Não há bem que ela não possua. Todos os bens procedem dela. Era justo que, como minha mãe, eu confiasse ao seu coração materno tudo e todos. Abranger tudo e poder dar tudo a todos era próprio apenas da minha mãe. Ora, repito-te, assim como coloquei minha mãe à frente de todos e depositei nela todos os bens da redenção, assim escolhi outra virgem que coloquei junto dela, dando-lhe a missão de fazer conhecer a minha divina vontade. E se grande é a redenção, mais ainda o é a minha vontade. E como na redenção houve um princípio no tempo e não na eternidade, assim também a minha vontade divina, embora eterna, devia ter o seu princípio de ser conhecida no tempo. Portanto, sendo que a minha vontade existe no céu e na terra, e é a única que possui todos os bens, devia escolher uma criatura a quem confiar o depósito dos seus conhecimentos, como a uma segunda mãe, fazer-lhe conhecer seus méritos, seu valor, suas prerrogativas, para que ela a amasse e, zelosa, conservasse o depósito. E como a minha Mãe Celeste, verdadeira depositária dos bens da redenção, é generosa com quem os deseja, assim esta segunda mãe será generosa ao fazer conhecer a todos o depósito dos meus ensinamentos, a santidade da minha divina vontade e o bem que ela quer dar. Como ela vive desconhecida no meio das criaturas, e como desde o princípio da criação do homem suspira, reza, suplica, que o homem retorne ao seu princípio, isto é, a minha vontade, e que lhe sejam restituídos os direitos da sua soberania sobre as criaturas. A minha redenção foi uma só, e servi-me da minha querida mãe para realizá-la. A minha vontade também é uma só, e devia servir-me de outra criatura, colocando-a à frente e depositando nela o que me pertence, para que me servisse para fazer conhecer os meus ensinamentos e realizar os desígnios da minha divina vontade. Portanto, onde está essa exaltação excessiva? Quem pode negar que sejam duas missões únicas e semelhantes? A redenção e o cumprimento da minha vontade, que, dando-se as mãos, a minha vontade fará completar os frutos da redenção e restituir-nos os direitos da criação, colocando-nos o selo do fim, para o qual todas as coisas foram criadas. Por isso, interessa-nos tanto este conhecimento da missão da nossa vontade, porque nenhuma outra
fará tanto bem às criaturas como esta. Ela será como o cumprimento e a coroa de todas as nossas obras. Além disso, disse-se de Davi que foi uma imagem minha, a tal ponto que todos os seus salmos revelam a minha pessoa. De São Francisco de Assis, que foi uma cópia fiel minha, no Santo Evangelho se diz nada menos. Sede perfeitos como é perfeito vosso Pai, que estás nos céus. Disse ainda que ninguém entrará no reino dos céus, se não for semelhante à imagem do Filho de Deus. E tantas outras coisas. De todos esses, não se diz que foram exaltados demais, nem que essas coisas não sejam verdadeiras, ditas pelo meu ser. Só porque te disse que queria comparar-te à Virgem, fazer de ti sua cópia fiel, teria eu te exaltado demais. Assim, compará-los a mim não era exaltar, nem se fazia caso disso, mas comparar-te à Virgem é exaltação demais. Isso significa que ainda não compreenderam bem a missão do conhecimento da minha vontade. Aliás, repito-te, não só te coloco como pequena filha junto dela, mas em seu seio materno, a fim de que te guie, te instrua como deves imitá-la para conseguires ser sua cópia fiel, fazendo sempre a divina vontade, e assim de seu seio passares ao seio da divindade. Pois a missão da minha vontade é eterna, e é exatamente a missão do nosso Pai Celeste, que não quer outra coisa, nem manda ou exige outra coisa, senão que a sua vontade seja conhecida e amada, a fim de que se faça na terra como no céu. Assim também tu, assumindo essa missão eterna e imitando o Pai Celeste, não deves querer outra coisa em ti e nos outros, senão que a minha vontade seja conhecida, amada e cumprida. E imediatamente, quando é a criatura que se exalta, há o que se meter. Mas quando ela permanece no seu lugar, e sou eu que a exalto, tudo me é lícito, fazer chegar onde quero e como quero. Portanto, confia-te a mim e não te preocupes. Todo o céu e todas as coisas esperam o beijo de quem vive no divino querer, para retribuí-lo. Que coisa é esse beijo, ou ato na divina vontade, alma purificada pelo sopro infundido por Deus, como quando criou o homem, continua a ser bafejada por Deus, para que cresça com a divina vontade e possa copiar o Criador. 23 de abril de 1925. Eu estava a fundir-me, segundo o meu costume, no santo querer divino, e o meu doce Jesus, fazendo-me sentir no meu interior, disse-me: Filha minha, vem a imensidão do meu querer. Todo o céu e todas as coisas por mim criadas vivem e recebem vida contínua do meu querer, no qual encontram sua glória completa, sua felicidade plena e sua beleza perfeita. Esperam ansiosos o beijo da alma viandante que vive no mesmo querer em que eles vivem, para retribuir-lhe o seu beijo e pôr em comum com ela a glória, a felicidade, a beleza que possuem, a fim de que se acrescente ao seu número mais uma criatura que me restitua a glória completa, quanto é possível, a uma criatura e me faça olhar a terra com aquele amor com que a criei. Porque existe na terra uma alma que faz e vive na minha vontade, sabendo o céu que nenhuma outra coisa
me glorifica tanto quanto uma alma que vive na minha vontade, também eles suspiram para que o meu querer viva nas almas da terra. Assim, cada ato que a criatura faz na minha vontade é um beijo que dá e recebe daquele que a criou, e de todos os bem-aventurados. Mas sabes tu o que é este beijo? É a transformação da alma em seu Criador. É a posse de Deus na alma e da alma em Deus. É o crescimento da vida divina na alma. É a harmonia de todo o céu. É o direito de supremacia sobre todas as coisas criadas. Purificada a alma pela minha vontade. Aquele sopro onipotente que lhe fora infundido por Deus não sente mais náusea da vontade humana e assim continua a abafejá-la com seu sopro onipotente, para que cresça com aquela vontade com a qual foi criada, enquanto a alma que ainda não foi purificada sente a atração de sua própria vontade e por isso age contra a vontade de Deus, fazendo a sua. Deus não pode aproximar-se dela para habitá-la novamente, enquanto não se entrega toda ao exercício e ao cumprimento da divina vontade. Por isso deve saber que Deus, ao criar o homem com seu sopro, lhe infundia a vida, e nesta vida lhe infundia a inteligência, a memória e a vontade, para colocá-las em relação com a sua. Esta vontade divina devia ser como um rei que devia dominar todo o interior da criatura e dar vida a tudo, de modo a formar a inteligência e a memória desejadas pela vontade suprema nela. Formada essa estrutura interior, era como natural que o olho da criatura devesse olhar as coisas criadas e conhecer nelas a ordem e a vontade de Deus. Sobre o universo, o ouvido devia ouvir os prodígios desta eterna vontade. A boca devia sentir-se continuamente bafejada por seu Criador, para que ele lhe comunicasse a vida e os bens que contém o seu querer. Sua palavra devia fazer eco daquele fiat eterno, para narrar o que significa vontade de Deus. As mãos deviam ser desdobramento das obras desta vontade suprema, e os pés não deviam fazer senão seguir passo a passo os passos do seu Criador. Assim, estabelecida a vontade divina na vontade da criatura, esta tem os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos e os pés da minha vontade, e não se afasta jamais do princípio de onde saiu, e, portanto, permanece sempre em meus braços. E lhe é fácil sentir meu sopro, e a mim soprá-la. Ora, é precisamente isso que quero da criatura, que faça reinar a minha vontade na sua, e que a sua sirva de habitação à minha, para que eu nela deposite os bens celestes que ela contém. É isso que quero de ti, a fim de que todos os teus atos impressos com a minha vontade formem um só ato, que, unindo-se àquele ato único da minha, que não tem multiplicidade de atos, permaneçam naquele princípio eterno, para copiares o teu Criador e dar-lhe a glória e o contentamento de que o seu querer se cumpra em ti como se cumpre no céu. Livro do Céu, volume 17, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.